faço parte da equipe que vai apoiá-los e acompanhá-los durante esse processo de estudo, cujo tema principal é o PEI, Plano Educacional Individualizado, e nós gostaríamos de primeiro dar as boas-vindas e, na sequência, deixá-los à vontade para que retirem dúvidas sempre que elas surgirem, não só com relação ao material que será apresentado, mas também com relação ao que surgir diante do cenário de profissão de vocês, né? O cenário de atuação e tudo que vocês conseguirem ler durante esse período. Sempre que for julgado necessário por vocês, enviem um WhatsApp ou mesmo mensagem de e-mail para a equipe, que nós adoramos ler, ainda mais experiências com relação à atuação de professores, porque é uma forma de nos alimentar, de nos enriquecer com experiências que nós, de repente, não vivenciaríamos, né? Então, é bastante relevante para nós e bem agradável. Espero receber muitos e muitos e-mails e mensagens do WhatsApp para que a gente consiga fazer uma troca mais real e até mesmo tornar mais palpável, né? Essa praxis da teoria que vocês vão ver com a prática de fato da execução e elaboração desse plano educacional individualizado. Sejam, como eu disse, muito bem-vindos. Então, eu inicio com o que nós julgamos ser de muita relevância dizer a vocês. E para isso a gente trouxe essa ilustração, né, de Kandinsky, que trata de deixar as claras que tudo começa num ponto. E para nós o ponto mais importante de início é o que vocês estão fazendo. É literalmente a atitude, né? A existência dessa atitude. A gente costuma dizer que das diversas barreiras possíveis de serem encontradas, a mais difícil de ser superada é a barreira atitudinal. Então, parabenizo essa turma pela existência dessa atitude e pela vontade de concluir esse curso com êxito, eu tenho certeza. Percebam que para esse vídeo nós determinamos 3 objetivos. O primeiro deles é com relação à definição do que é o plano educacional individualizado. O segundo deles é estabelecer quais são os estudantes que demandam a existência de um plano educacional individualizado, porque é muito clara a variação que nós temos de estudantes dentro da nossa sala de aula, mas ainda assim, para esses estudantes, para essas variações, qual é aquele que vai ter como uma ação injusta caso não receba uma elaboração de um plano educacional individualizado para ele? Qual aquele que vai perder a possibilidade de crescimento, de aprendizagem diante dessa não elaboração do plano educacional individualizado? E, por terceiro, a identificação daqueles atores que precisam estar envolvidos durante o processo para a elaboração desse plano educacional individualizado. Quem é esse ator? Qual é a função dele diante desse processo? Então, nós veremos esses 3 principais objetivos, porém, cada um deles terá aprofundamento diante das leituras que vocês farão por sequência desse vídeo. Então, vamos iniciar diante do primeiro objetivo, definir o que é o PEI. Então, o Plano Educacional Individualizado, ele é um instrumento que tem como objetivo trazer as características, as subjetividades apresentadas por um estudante, então deixando as claras quais são as reais necessidades de adequação do ambiente, que é um ambiente de aprendizagem, para que de fato esse ensino se torne aprendizado para esse estudante. Então o professor vai se pautar nesse PEI, né, nesse instrumento, para a elaboração dos seus planejamentos de aula, de escolha de estratégias e métodos a serem utilizados. Então, aqui nessa ilustração, a gente traz, né, para que vocês, de repente, fique mais didático, né,
Uma das possibilidades é quando o professor já tem um planejamento, e esse planejamento ele é feito diante da observação de uma turma única, sem nenhuma demanda diferenciada, e a partir do momento em que essa demanda surge, há a necessidade de comparar o que foi esse planejamento com quais são as necessidades diferenciadas daquele estudante. E, mediante a necessidade, é gerado um novo planejamento. Esse planejamento final, ele, como momento ideal, ele deve ser um instrumento único para que a turma inteira consiga agir diante desse novo formato. Isso a gente chama de desenho universal, ou seja, o planejamento era um, agora é outro, mas ainda assim serve para a turma inteira. Caso não haja possibilidade de que isso aconteça, então são gerados dois planejamentos, né? Um planejamento para a turma que é uma turma regular, de alunos sem nenhum tipo de necessidade de atendimento diferenciado, e um planejamento para aquele estudante que precisa de uma demanda diferenciada. Então, o plano educacional individualizado, ele é como uma bússola para aquele profissional que vai atuar diante do estudante com necessidade diferenciada. E ele, então, se torna um plano elaborado com essas ações intencionais somente para um único indivíduo, ou seja, ele é um instrumento individual. Isso é de muita importância. E a gente vai ver ainda o motivo dessa existência de um único estudante e não de um grupo de estudantes. Nesse slide, a gente traz uma variação de nomes dados ao PEI. Isso depende muito da instituição, do estado em que nós estamos, é muito mais uma questão de escolha do que de erro e acerto, ok? Então, o primeiro deles, que é o PEI, que é o que nós estamos utilizando aqui, ele é o Plano Educacional Individualizado, ou se não, Plano de Ensino Individualizado. Outra possibilidade é ser chamado de PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado, PAEE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, ou PAI, Plano de Atendimento Individualizado. Como eu já disse, a variação aqui é de siglas e não de qualidade ou mesmo de formato, então é muito mais uma troca de nomes para um mesmo instrumento, ok? E para que a gente consiga fazer a elaboração desse PEI, é muito necessário que a gente tenha uma visão sistêmica, né? Uma visão bem ampla. Então, nós vamos tratar de qual a legislação que dá base à existência desse PEI, os formulários mínimos suficientes para que a elaboração de um PEI seja feita. Depois, na sequência, qual o tipo de critério que eu posso utilizar enquanto professor desse formulário, porque o formulário é muito extenso e é possível que a gente faça uma elaboração de trechos do PEI necessário para cada tipo de professor atuante. E, por último, mas não menos importante, quais são os sujeitos que precisam dar ciência da existência desse PEI de um estudante específico. Agora, entrando no segundo objetivo de hoje, que é estabelecer quais os estudantes que demandam a existência do PEI. Nós sabemos que a aprendizagem, ela ocorre de fato em todo tipo de ambiente, né? Seja um ambiente puramente social, seja um ambiente com um fator emocional muito mais agregador, ou no ambiente escolar, familiar, no ambiente esportivo, todo aquele que faça gerar nossa cognição, nosso pensamento, nossa reflexão. Mas o plano educacional individualizado, ele tem dois únicos ambientes no qual ele precisa existir. Então, o primeiro deles é o ambiente acadêmico, né? O ambiente escolar, de fato, e depois o ambiente de estudo. Aqui a gente sinaliza como a sala de recurso ou o apoio dado pelo colégio, pela escola,
em contraturno, seja momento suplementar ou complementar das aulas ministradas de forma regular. Nós trouxemos essa imagem para fazê-los pensar sobre o como identificar quais são os estudantes que necessitam de um atendimento diferenciado. Ainda é possível ouvir alguns professores, e graças a Deus são poucos deles, que dizem que simplesmente de olhar para o rosto da criança, do estudante, ele já consegue determinar qual tipo de atendimento que ele precisa. Isso é muito preocupante mesmo. E qual o motivo da preocupação? O motivo é o seguinte. Por exemplo, eu tenho 4 estudantes na minha sala e sei, só de olhar para o rostinho deles, que eles têm a síndrome de Down. No momento em que eu tenho 4 estudantes com a mesma síndrome, eu não posso, em momento algum, imaginar que eu vou conseguir atuar diante desses 4 da mesma forma. Nada vai me gerar tranquilidade em estabelecer que os 4 serão atendidos diante de exatamente o mesmo planejamento. Então, essa é a necessidade que surge diante de cada estudante para a elaboração de um PEI, de um plano educacional individualizado. Por quê? Porque mesmo diante de uma mesma síndrome de laudo, eu tenho diversas subjetividades com relação a esses 4 estudantes. Até mesmo com relação ao nível cognitivo deles, né? Ao nível de experiência de vida, a forma como as famílias atuam diante deles, por exemplo, para que eles consigam ser mais estimulados e então consigam um desenvolvimento mais adequado, né? Consigam atingir as suas potencialidades máximas. É necessário que eu realize um plano educacional individualizado para cada estudante desses. Nesse slide são apresentados os estudantes, as características de estudantes que são amparados por lei para receber a elaboração desse plano educacional individualizado. Então, aqui estão estudantes com deficiência física, estudantes com deficiência auditiva, estudantes com deficiência visual, estudantes com a deficiência intelectual e estudantes com superdotação e altas habilidades, e aos estudantes que apresentam um transtorno do espectro autista. Todos esses 6 possuem amparo legal para exigência, né, dessa escola para a elaboração do plano educacional individualizado. Além desses, há também uma lei bem recente que trata dos estudantes que apresentam algum tipo de transtorno de aprendizagem, como dislexia, como a questão até do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, são alguns transtornos da aprendizagem que não estão dentro do rol de pessoas com deficiência ou transtorno do espectro do autismo. Mas ainda assim, essas pessoas possuem amparo legal para exigência da realização desse plano educacional individualizado para cada um deles. Eu preciso compartilhar com vocês uma experiência que eu tive aqui em Brasília e que para mim foi assim muito prazerosa e muito diferente. Eu faço atendimento a algumas instituições com relação à elaboração justamente do PEI, elaboração e reelaboração, né? E nesse momento essa escola tinha me solicitado a elaboração de alguns planos educacionais individualizados para alunos bem específicos. Eu fiz executei o chamado, né, o que era a demanda deles e dei por finalizado o meu trabalho. Quando eu menos espero, recebi uma ligação de novo solicitando que eu fosse em um momento oportuno para fazer uma reunião com a equipe diretiva novamente. E para mim, a minha expectativa é de que fosse uma reunião que trataria daquele space que eu tinha acabado de elaborar. O meu engano foi quando eu cheguei na reunião e a solicitação era para que eu elaborasse mais alguns planos educacionais individualizados.
mas agora não mais sobre laudos, né, de estudantes que apresentaram para a escola, e sim a partir de demandas vindas dos professores. Então, o que acontece? Eles perceberam quão vantajoso foi aquela observação de algumas características desses estudantes, e o que eles fizeram? Fizeram com que os professores demandassem alguns nomes de estudantes dos quais, mesmo tendo passado 2 bimestres, eles ainda assim apresentavam uma defasagem muito alta com relação ao aprendizado. E aí foi o que eu fiz. Então, apesar de não serem estudantes com deficiência ou transtornos de aprendizagem com um laudo específico, surgiu essa oportunidade de observar alguns estudantes. Isso fez com que alguns pais, né, viessem a serem alertados com relação à possibilidade de um diagnóstico bem específico, então foram orientados a procurar o neuropediatra, psicopedagógico e alguns atendimentos bem significativos. Quando não foi de muita surpresa perceber que alguns estudantes realmente vieram na sequência, né, depois de 1 ou 2 meses, apresentar laudos com CIDs específicos, tanto de deficiências quanto com relação a esses transtornos de aprendizagem, né? Então, nos abriu os olhos para alertar que nem todo estudante com laudo faz com que... Não é nem todo estudante com laudo, nem todo estudante sem laudo, né, caracteriza um estudante que não precisa de um atendimento específico. Muitas vezes o que faltou para ele foi um acompanhamento mais de perto daquele que sabe, né, quais são as defasagens dele dentro da escola, porque muitas vezes dentro de casa, quando o estudante apresenta uma defasagem, os pais costumam jogar muito pro lado do ele tem preguiça de estudar, ele não gosta mesmo, mas não imaginam que pode ser uma evolução, né, de um quadro que não tinha sido diagnosticado até então. E para mim foi bem prazeroso fazer esse caminhar, né, de diversos planos educacionais individualizados para essa escola que não mirou simplesmente naqueles que apresentassem laudo para a instituição. Eu achei bem bacana e para mim teve uma riqueza infindada, né, de realizações e de trocas. Eu gostei bastante. Vamos então para o nosso terceiro objetivo, que é identificar aqueles que devem ser envolvidos no processo para elaboração desse plano educacional individualizado. Como atores principais, né, para a elaboração desse plano educacional individualizado, nós apresentamos os professores, a equipe de AE, né, de atendimento educacional especializado que atende esse estudante, profissionais de saúde que também porventura possa vir acompanhando esse estudante em diversas áreas, a família e, por que não, o próprio estudante. O professor, o que ele pode trazer como colaboração para a elaboração desse PEI? O olhar dele diante de inúmeras horas de observação com relação a esse estudante. Então, por exemplo, quais são os comportamentos que ele mais percebe do estudante, se existe algum critério intelectual que não está sendo alcançado, e até mesmo com relação a quais são as variações, né, de humor ou de participação diante da aula. E aqui a gente tem que deixar muito claro que o número de professores, quanto maior for para a participação desse PEI,
ele é de uma importância bem alta. Por que disso? Porque por muitas vezes o estudante tem alguns comportamentos que a gente pode julgar como inadequado, e se apenas esse professor que percebeu esse comportamento vier a dar seu depoimento sobre as características que ele percebe do estudante, o estudante vai sair como uma pessoa com problemas de inadequação, né? E pode ser que não seja um problema de comportamento dele no geral, mas sim só diante daquele professor. Então, um olhar sobre o estudante vindo de diversos professores pode trazer à tona características que por alguns não foram observadas. Os profissionais de AE, eles têm uma importância sobre a sua especialização, né? Diante de sua especialização, é muito mais fácil que ele até mesmo já saiba quais são as características que envolvem aquele grupo que tenha o mesmo tipo de laudo de CID desse estudante, mas muito mais do que isso, o próprio cruzamento de informações, né, do que é posto para esse estudante dentro de uma sala de recurso, onde ele quase tem um atendimento individualizado, e a sala de aula no qual ele deve ter o máximo de autonomia possível, porque o professor não tem como demandar muita atenção para um único estudante, né? Os profissionais de saúde que porventura venham a atender esse estudante fora da escola também é de bastante relevância. Por exemplo, se o estudante é atendido pelo neuropsicólogo, pelo fonoaudiólogo ou pelo próprio psicólogo, é necessário que a gente consiga fazer o cruzamento dessas informações com informações e comportamentos que a gente costuma vivenciar, verificar diante da escola. Com relação à família, a gente conta muito com a presença da família para que a gente tenha uma anamnese de peso, né? Que traga o histórico dessa criança com relação ao nascimento e suas características primordiais. Além disso, com relação à sua evolução ao passar das séries escolares, né? Então, a família tem muito, muito o que trazer sobre o histórico dessa pessoa, desse estudante. E o próprio estudante, quando isso for possível, né, for um estudante que consiga minimamente se autodeclarar ou, como eu posso dizer, ele possa descrever quais são as coisas que o incomoda ou que facilita para que ele consiga estudar. E, por exemplo, é necessário que ele tenha uma idade mínima para conseguir estabelecer esses critérios. E é de muita relevância esse estudante ser ouvido. Nesse momento aqui nós trouxemos uma frase que eu julgo ser muito, muito, muito pertinente e ainda mais para esse tema introdutório, né? Eu vou lê-la para vocês. Independente da concepção pedagógica ou linha metodológica adotada, não se pode negligenciar o desenvolvimento integral e a utilização de técnicas e recursos específicos fundamentais ao êxito e eficácia do processo de aprendizagem. É necessário o desenvolvimento de capacidades básicas, proporcionando ao indivíduo a potencialidade de desenvolver todo o potencial, ou toda a potencialidade, tornando-se um ser autônomo, participativo, uma pessoa plena, um homem com consciência de si mesmo. É de Marie Stermann-Toine. Essa frase ela tem um significado gigante para nós por falar da questão do desenvolvimento integral, né? O que é o desenvolvimento integral de uma pessoa? É o desenvolvimento tanto do lado emocional, como do lado psicomotor e também intelectual cognitivo. O êxito e a eficácia do processo de aprendizagem ela é muito perceptível, né? Ainda mais quando nós estamos diante de um estudante por muitos dias. Então, é fácil perceber qual o nível de aprendizagem do estudante a partir dos atendimentos já realizados. E desenvolver toda a potencialidade. Então, até mesmo para que o profissional de saúde perceba, o profissional de sala de aula
perceba o que é necessário desenvolver em sua plenitude com relação ao estudante, traz benefícios gigantes, né, para a atuação diante desse estudante. E a questão de ser um ser autônomo, participativo, uma pessoa plena, um homem com consciência de si mesmo, nada mais é do que nós viemos tentando fazer durante algum tempo. E no momento em que é percebido que a nossa boa vontade não é suficiente para uma geração de um documento tão relevante e de um peso gigante, eu acho que é necessário que a gente se retire, né? Que a gente consiga estabelecer até onde é o nosso limite também de auxiliar para que esse estudante se torne um ser autônomo e uma pessoa plena. Isso vai ter um significado, uma consequência maravilhosa para a vida desse estudante, eu tenho certeza. Muito obrigada novamente e vamos à sequência de nossos estudos.